Olha, na sinceridade, eu acho que hoje eu não deveria ter saído do hotel, deveria ter ficado lá na piscina, porque eu estou só cercado de feras. Eu estou me sentindo aqui um ratinho daqueles bem humildezinho. Eu tenho à minha direita Paulo Carcassi, campeão, acho que de tudo que ele já correu na vida. Foi para a Inglaterra, a carreira brilhante. E à minha esquerda, Rodrigo Matar, um cara que eu me inspiro e tenho como exemplo para hoje poder estar apresentando um podcast para a CBA. Observando esse cara narrar as corridas, os comentários, a cultura que ele tem de automobilismo, é um exemplo para mim e eu me espelho nele. Muito boa noite, senhores. Obrigado, é uma honra recebê-los aqui. Eu não vou, como eu disse com as meninas, eu não vou abrir minha boca. Eu vou deixar um piloto entrevistá-los. Zuca. Boa noite, boa noite. Não, o Paulo, quando era criança, né? Lá em Interlagos, a galera, ele ainda andava, eu tive esse prazer de ver ele andar, né? Depois, quando ele voltou de novo a competir já no SKB, né? Não, eu voltei em 97, aqui no Campeonato Brasileiro de Itu. Foi quando eu voltei a correr de kart. Eu já tinha abandonado as pistas, né? E tinha o Magrão, montou uma equipe de kart. Ele convidou para correr de kart e eu falei, sei lá, tô velho, tô abandonado. Fazia 3 anos que eu não corria mais de carro nem nada. Eu falei, você arruma tudo, me arruma o motor, arruma o kart, e eu vou lá e eu corro. E daí foi assim que aconteceu. E eu vim correr aqui no Brasileiro de Itu de 97. Daí que eu direto, sem treinar, sem nada? Não, treinei um pouco. Mas ele teve que arrumar o kart e arrumar tudo. Eu falei, não vou fazer nada, não vou pedir nada pra ninguém. Mas você fez umas corridas em outros Fiz na Granja Viana, no campeonato que tinha na Granja na época lá. Sim. E para mim foi um desafio enorme, né? Porque eu parei de correr no Brasil quando tinha pneu Brás, que o pneu era duro que nem essa mesa de vidro e andava com os karts de lado. Quando eu vim correr de novo, os pneus já eram os MG que tinham uma aderência enorme. Tinha que andar redondo. Tinha que ir redondo. Então, o primeiro dia, eu lembro aqui que eu vim andar o primeiro dia de treino, eu virei um tempo que era, sei lá, 4º, 5º tempo. Eu falei, tô andando bem pra caramba. Tinham 65 pilotos na categoria. Falei, tá muito bem. No segundo dia a pista emborrachou, eu fui o 35º. Eu falei, caramba, não sabia o que fazer, né? Eu tô perdido. Desci do acho que kart. Não foi tão bem assim. Não, eu acho que não tava. Eu acho que eu animação. hiperestimei. Totalmente. Mas daí eu desci do kart e fui assistir ao jovem Andrani Castro, que era o grande piloto da época dos graduados, tinha 16 anos, estava dominando o campeonato. E fui lá, entrei no meio da pista e fui assistir ele andar. Ele guiar o kart nos treinos livres. Falei, é assim que tem que guiar, olha só, tô fazendo tudo errado. Daí que eu comecei a melhorar a minha tocada e guiar melhor com os pneus diferentes, eixo maior, mais largo. Era um kart totalmente diferente da época que eu corria, né? Legal. Então foi uma boa Rodrigo, experiência. e da mesma forma como o Carcassi, a paixão pelo automobilismo, pela narração, pela locução. Conta um pouco disso pra gente. Cara, isso vem do berço, né? Porque entra na veia da gente e não sai, né? Não sai, a gente vira cabeça de gasolina. Uma vez cabeça de gasolina, eternamente Graxa cabeça na de gasolina. veia. Graxa, o que vocês quiserem. WD-40 para desenferrujar, combustível, etanol, querosene, tá valendo. É um vírus. É um vírus, é uma cachaça. É claro que a gente não está querendo fazer uma comparação pejorativa, muito pelo contrário. Mas é que vicia isso aqui. Vicia. Vocês não têm noção do quanto Carcassi? viver isso É um aqui bichinho, vicia. não é não, cara? É o que o Edgar Melo Filho falava. É o automobilismo cocos. Inocula na nossa mente e não sai. E no meu caso, começa criança, né? Porque você tem a divisão futebol e Fórmula 1 que sempre foi muito presente na vida do brasileiro. Nos anos 70, você tinha um descrédito do automobilismo por conta da Copersucar, que, teoricamente, todo mundo massacrava. E depois o tempo foi dar razão, que era um projeto que, se tivesse o apoio devido, teria dado muito certo. Muito certo. Teria dado muito certo. Olha que a Copersucar teve. Ricardo de Villa, gênio. Ravi Postlewaite, gênio. Adrian Newey, gênio. Emerson Fittipaldi, inquestionável nas pistas, bicampeão mundial. O Wilsinho, sempre foi um cara... Aliás, é uma vanguarda enorme de querer fazer a Fórmula 1 fora do grande centro, que seria a Inglaterra, ou mesmo até da própria Europa. Você vê que as tentativas de fazerem equipes fora
da Inglaterra não deram certo, né? A Toyota gastou $1 bilhão e pra não montar ganhou uma nenhuma equipe corrida. E não fez nada, foi embora com o rabinho entre as pernas, né? A Penske venceu corrida na Fórmula 1, teve o Parnelli Jones, agora tem a Haas, mas assim, Comparativamente, a Copersucar teve mais sucesso. E Sim, Paulo, Fazendo você, numa cidade muito mais difícil, começando aqui no Brasil. exatamente. você como todos os pilotos anteriores, né, também foi se aventurar na Europa, não é isso? Sim. E você tinha algum piloto, mesmo brasileiro também, com o qual te deu muito trabalho? Tem aqueles que serviram de inspiração, né? O próprio Emerson era uma grande inspiração, Sim, né? que abriu as portas, na verdade, abriu as né? portas na Inglaterra. Inclusive, eu comecei a minha carreira junto com o cara que era o mecânico dele na Fórmula 3, que era o Ralph Furman, que montou a equipe da Van Diemen, onde outros vários pilotos, Chico Serra, Ayrton Senna, Roberto Moreno, Raul Boesel, correram. Nico Palhares correu depois também com a Van Diemen, Gujomin. Todos os brasileiros correram lá e ele era o mecânico do Emerson Fittipaldi. Então era uma inspiração. O próprio Ayrton era uma inspiração para mim. Era um pouco mais velho, mas corria de kart e eu assisti muito o Ayrton correr de graduados, que seria hoje eu era piloto da Júnior, né? Você corria de kart também? Corria de kart na mesma época que ele. Era um pouquinho mais velho, por isso que eu assistia ele era o graduado, ele era o grande piloto de kart da época e eu assistia também. Era uma inspiração para mim, né? Falava, quero ser bom que nem esse aqui, quero correr que nem o Emerson lá na Inglaterra. Ô Paulo, né? O Ayrton já transparecia ter aquele algo mais que ele depois mostrou em todas as categorias que ele correu? Logo meu primeiro ano de kart foi em 77. E ele tinha acabado de ir para a categoria graduados A, que seria hoje. Era a primeira categoria 100, que era a grande categoria dos nobres do kart. Então era o Ayrton, Valtinho Travaglini, Mário Sérgio de Carvalho. Que foi meu mestre, que me ensinou a andar de kart na Speedmaster. Exatamente. Então era uma briga dos melhores do kart. E o Ayrton era muito bom, o Mário Sérgio era muito bom, o Valtinho era muito bom. Tinha o Manfredo também, Manfredo Rochauer. Né? Tinha outros. Mas o Ayrton sobrava. Ele nem ganhava tanto, porque ele sobrava tanto, ele acabava fazendo bobagem, errava, batia, e não era o grande campeão. O campeão daquele ano acho que foi o Mário Sérgio. Mas o Ayrton sobrava e era fácil de ver. Né? Era fácil de ver. Não tinha dúvidas. Falava, quem que é o cara bom aí? Basta 5 minutos, vai ser... acho que aquele é cara ali, ó. Que não tinha capacete amarelo na época, era branco. E você vê que essas histórias de moleque, elas vão se cruzar, né? Porque eu, criança, eu tinha duas opções. Ou gostar muito de futebol, gosto, mas gostar muito mais de corrida, apesar do fracasso da Copersucar. Suposto fracasso da Copersucar. Suposto. Mas tem, assim, um evento que muda tudo, é a morte do Ronnie Peterson. Por incrível que pareça, aquela coisa da explosão em Monza, quando ele bate com a Lotus no GP da Itália, na largada do GP da Itália em 78, o Luciano falando fogo na pista, e era uma época que o Reginaldo, que é a minha inspiração para ser jornalista, estava começando a carreira na TV Globo, há 44 anos. Então, isso aí foi o ponto de partida. Isso aí mudou, foi o turning point para mim. E eu falei, porra, eu tenho que trabalhar com isso aí. Desde criança eu falava, eu vou ser jornalista. Eu vou trabalhar com corrida de carro. Eu queria fazer uma coisa diferente. Porque no esporte, todo mundo pensa assim, vou trabalhar com futebol. Eu vou ganhar dinheiro trabalhando com futebol. Você vai ser apenas um. Mais um. Apenas um. E mais um. Aqui você pode ser alguém. Que você pode ter uma visibilidade. E eu ainda acredito muito nisso. Eu ainda tenho muito para contribuir. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Com certeza. Eu quero viver esse ambiente até o dia que eu morrer. Eu também. Olha, eu vou dizer agora, morando nos Estados Unidos há 4 anos, que eu estou vendo o automobilismo renascer nos Estados Unidos. Porque é um lugar onde não existia praticamente Fórmula 1 na vida deles. Verdade. E agora vão ter 3 corridas no calendário. Por muitos anos, a audiência era traço. Sim. Era ponto 7. Sim. Contra uma NASCAR que era, 10, 12, né? E eles eram 1.7, e muitos lugares, muitas regiões nem tinham Fórmula 1 para ter 3 grandes prêmios, espetacular agora de Las Vegas, que eu soube que vai ser às 2 horas da manhã. Aqui no Brasil. Não, local. A corrida vai ser de madrugada em Las Vegas às 2 horas da manhã. Vai ser às 3 ou 4 da manhã no Brasil. Exatamente. Coisa louca. Por causa do calor, né, cara? Eu não sei, talvez para poder ter um horário bom na Europa, não sei, vai ser à noite, por causa do trânsito, não tenho ideia, isso me contaram agora. Mas que eles você querem imagina fazer Las Vegas com aquela luz toda às 2 horas prédios, da manhã, dos cassinos às 2 da manhã. A que vocês atribuem essa, digamos assim, essa refratariedade
do mercado americano com relação à Fórmula 1? Se eu puder responder primeiro, Por para mim favor. é questão cultural, porque o americano é muito autocentrado em todos os esportes deles. Tudo deles é o mais importante, tudo deles é o mega. É o campeonato MLB, mundial de beisebol, onde só no Japão que se joga, pois além nos Estados Unidos. É. Né? Campeonato mundial Do basquete, futebol basquete. americano. Só tem eles. Hockey. Futebol americano. E quando eles se referem a eles mesmos, né? Nós somos o melhor do mundo. O melhor do mundo. E É isso. para todas as coisas. Então, assim, eles não estão prestando atenção no resto do mundo. O mundo inteiro, para eles, são eles só. É. Entendi. Exatamente, são muito Entendi. autocentrados. Sim. Então, a E Fórmula é 1 uma cultura que, apesar de tudo, os Estados Unidos têm um campeão mundial, aliás, dois, que é o Phil Hill em 61 e o Mar Andretti em 78, que são excepcionais, e tem para mim um dos grandes pilotos da história que correu na Fórmula 1, chamado Dan Gurney. Isso. Esse é um gênio. Gênio. E outro gênio Fez americano, o carro, né? Fez o Eagle, Fez o né? carro. E outro Lee. gênio americano é o Jim Hall. Sim. Sim. Jim Hall, construtor do Chaparral. Sim, Pô, sem não dúvida. preciso falar mais nada. O cara que revolucionou o conceito do carro asa. O efeito solo no esporte Sim, motor, foi é ele- criado foi pelo ele- Jim Hall foi com o ele que Chaparral. fez, é. Gênio. Vamos falar então agora desse evento maravilhoso que está acontecendo aqui. É uma enciclopédia, né? Os dois, né? Não, e eu tô aqui, rapaz, tô me sentindo novo. Você viu? Não. Porque eu falei, Você não, viu que eu falei vi na o Paulo introdução? andava e tudo isso, mas eu não vi isso, Se o resto deixar todo esses aí, eu dois, fiquei aqui. nós podemos desligar o microfone, Eu não- eu e você, e ir Ah, embora, Mael. porque eles vão ficar aqui até amanhã Eu quero conversando. saber do Paulo o seguinte, quanto tempo você ficou fora do kart? E aí, como é que surgiu a ideia com o seu irmão de fazer o lance da seletiva? Porque era um negócio Foi assim... uma história bacana. foi um Isso é negócio- legal. Foi Isso bem é legal legal de de lembrar. lembrar. Isso é legal de eu lembrar. nunca ninguém tinha feito um Exato. negócio nem parecido. A ideia veio o Binho sempre me ajudou no kart quando eu corria. E ele Ele participou botava a também. mão na massa, te ajudava Sim, literalmente? Era ajudava. seu mecânico, era seu chapa. Exatamente. Eu entendia mais, eu mexia mais, mas Aham. ele me ajudava a carregar, empurrar, e montar e desmontar e tudo mais, né? E assim, a ideia veio de. O que a gente não faz por irmão, né, Não, Paulo? da dificuldade que eu tinha para correr na Europa. Então eu não tinha dinheiro para quando eu fui para Inglaterra, eu tinha que morar numa fazenda lá que não pagava nada para comer e para beber lá, não tinha dinheiro para nada, era uma vida dura e ele sabia de tudo isso. Ele escrevia as minhas notícias, não tinha um assessor de imprensa, a gente não tinha dinheiro para isso. Então a gente eu tive muita dificuldade de correr na Europa e tudo mais e a gente sabia disso. Então, porra, falta no Brasil um apoio ao jovem piloto para ir para a Europa. Por que não a gente fazer um evento que a gente dá um prêmio pro cara correr lá? E era mais ou menos essa ideia que a gente Tá, mas tinha. já nessa idade, desculpa te interromper. Não, isso veio Você- depois. Então, né? você Veio já não depois. mexia mais com automobilismo? Não, sempre mexi. Nunca Ah, deixei tá. de mexer com automobilismo. Eu fiz várias coisas. Piloto, chefe de equipe, Sim. coach. Ajudei no evento do Binho, fiz Sim. o SKB, Sim. um monte de coisa, mas nunca trabalhei com outra coisa que não fosse automobilismo. Ah, tá. O micróbio veio logo cedo. O não automobilismo saiu- Cocos não automobilismo, saiu de você, né, Paulo? exatamente. Entrou logo de criança. Eu lembro com 6 ou 7 anos de idade eu já gostava de brincar com um carrinho. Igual a mim. Já via as revistas Igual a mim. 4 Igual a mim rodas. também. Né? Um dia meu pai me levou para ver corrida em Interlagos, adorei aquilo lá, achei o máximo. E assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse correr de carro. Nunca pensei em ser profissional, porque na época não existia essa possibilidade Ô, Paulo, profissional. Né? Mas você eu brincava queria com os carrinhos e narrava suas corridas? Não. fazer. Eu? Ah, Com eu certeza. também. Eu fazia isso. Por que, eu que você acha que eu virei também. jornalista? Eu explodia os carrinhos. Por que você acha? lógico. Eu detonava aquele monte de matchbox que meu pai me dava. Eu batia os detonava. carrinhos. Eu também. Pra dizer que o cara que vinha em terceiro Eu ganhou. também Pra fazia ele ter isso. chance, né? Eu também fazia isso. Caraca, Pum, Mas esse agora aqui eu tenho uma quebrou. coleção, tá lá Pode impecável. crer, Todo Coleção mundo, de né? miniatura, Eu mas acho que essa isso eu é E na da escola, geração, não bato né, mais. velho? E na escola, em vez de prestar atenção, É. a molecada não pode falar isso. Ah, eu desenhava Eu carrinho. desenhava pista, né? Eu desenhava carrinho. Lógico. E mal. Confesso, desenhava. Eu sempre fui um péssimo desenhista. Eu lido muito mais com palavra, escrevendo e comentando corrida do que propriamente desenhando carro de corrida. que eu não sou Pô, do mas ramo e o do arte. formato Não exato? sou Porque do era ramo do muito arte. legal. O jeito. Aquilo lá Isso foi é uma parte mais de piloto. Você É, que passou pro Binho, assim? Não, eu comecei, fizemos juntos o primeiro, mas o refino para ficar bom daquele jeito foi muito mais o Binho que foi fazendo. Sim. No primeiro que a gente fez para a Elf. Era um projeto para a Elf. Uhum. Elf, que foi o primeiro. E La depois- Filière, né? La Filière, exatamente. Baita Foi lá marca. na Granja Viana que a gente fez à Tradicionalíssima, né, noite. cara? Aham. Aí o Binho pegou aquela ideia lá, deu uma refinada, deu uma melhorada, vendeu aquele projeto para a Petrobras e ele foi evoluindo durante os anos, né? O regulamento, tudo, que a gente sabia da dificuldade que tem do kart de ter equipamento. Então, às vezes, um cara tem um equipamento melhor, ganha a corrida, o outro era um bom piloto, mas não tinha um motor, ou não tinha um chassi, ou não sei o quê. Então, aquela ideia de ter um negócio junto, onde a gente sorteia todo o equipamento
para todos os pilotos, que não tinha na época nada desse tipo de coisa de kart sorteado. Agora é bem mais comum, inclusive para todas as categorias, até monomarca, né? A Fórmula 3 virou monomarca, mas eu vim naquela época onde não tinha monomarca. A Fórmula Ford que eu corri na Inglaterra, no festival, tinham 200 pilotos e uns 8 fabricantes de kart, de Fórmula Ford. Chassi. De kart também. Tinha fabricante de pneus, os pneus eram livres, então chegava no Mundial de kart, vou correr de Bridgestone, outro vinha com pneu Michelin, outro de Dunlop, outro de Continental. Yokohama. E era aquela loucura. O cara tava de Michelin, mas você não tem, não pode comprar e acabou, né? Então, a gente aprendeu aquelas coisas que eram difíceis, chatas, e pôs num campeonato que a gente achava mais justo. Então, era um formato bacana, onde todos os pilotos gostavam. E se não me engano, essa iniciativa do Lafilière, quem ganhou foi o Júlio Fachin. Exatamente. E recebeu de prêmio uma Caio temporada Fachin. na Júlio Fórmula Caio Campos, lá na França. Passou lá uma temporada. Carioca, ele é gente boa, amigo meu. Só para adicionar carioca, o segundo, Carioca, né? O segundo carioca. colocado, Felipe Massa. O Massa foi segundo. Colado. Felipe Massa foi segundo. Uma coisa que eu gostaria de tocar aqui, porque eu achei muito legal essa iniciativa de vocês dois. Explica pra gente o teu papel como consultor de piloto. Mas eles já tinham feito isso no SKB, porque eu corri vários SKB e eles sempre convidavam um piloto consultor. Isso é a ideia dos SKB, dois. Não, então, por isso que eu estou perguntando. Por isso que, que assim, a gente sabe que os comissários de prova são comissários técnicos. Então, alguém lê o regulamento para ler. Não é cartista, não correu, não foi piloto. Então, você lê o regulamento e fala, olha, se aquele cara fechar aquele outro lá, você tem que penalizar. Mas como é que você define o que é fechar, o que é só entrar na frente ou bater e tudo mais? Então, para o comissário fica difícil. Para ele é preto no branco. E com o piloto ele sabe, não, mas o Paulo não fechou aquele cara. É mais maleável. Ele só entrou na frente, não foi uma maldade, não foi nada. Isso é normal. O piloto guia desse jeito, não é problema. Agora não. Não, o Diogo, chegou e jogou o cara para fora lá, bateu no cara. Foi totalmente intencional. Então, um piloto consegue identificar isso. Então, o comissário, ele sabe do regulamento, mas ele não sabe do piloto, da intenção, o que foi, o que não tem foi. a vivência, então ele pode perguntar para o consultor e falar, olha, o que você achou daquilo lá? Porque parece que ele jogou para fora, não sei o quê. A própria Fórmula 1 se rendeu a isso. Exato. Ela pega pilotos veteranos, Derek Warwick, Emanuele Pirro, o Prost, antes dele ter esse vínculo agora com a Alpine, que foi recém-rompido, o Prost também foi piloto comissário. Nos Estados Unidos tem com o Ari Landau, com o Max Papis. O Yannick Dalmas, várias vezes campeão das 24 horas de Le Mans, é o piloto consultor do WEC e das 24 horas de Le Mans. E uma vez, quando estava tendo uma treta, por conta de uma interpretação de regra, se deveria punir o piloto ou não, estava lá a câmera, numa transmissão do WEC, Eduardo Freitas, que é o diretor de prova também da Fórmula 1, e o Dalmas comentando. Então, essa visão do piloto, antigo piloto, ou o que quer que a gente queira definir, e tem que definir, porque foi um cara que tem um passado na pista, isso é importantíssimo para que os senhores de ternos, deuses em miniatura, não façam bobagem. Né? Porque tem gente que se julga Deus. Na FIA, e um monte de categoria aí. Então é mais ou menos um VAR do automobilismo, se eu entendi. É por aí, né? Eu aprendi hoje. O cara que fica lá na cabine falando, foi impedimento. Exatamente. Porque a gente tem uma visão, a gente conhece, a gente sabe. Né? Você vê o cara mexer o carro, você já sabe. O cara foi pra cima, ele foi na sacanagem, ele quis mesmo. Ou às vezes não, às vezes o cara tava só segurando porque ele já tava rodando e o cara não vai entender. Falar, não, ele tava jogando pra cima. É diferente. Isso numa transmissão é o tipo de coisa que esperam que a gente diga. Quando o piloto faz uma manobra antiesportiva, o público espera que a gente fale. É difícil, porque, é difícil. Porque é o seguinte, eu não guiei um carro de corrida na vida. Eu não tenho como interpretar, mas quando a manobra é tão assintosa, aí eu desculpa, quando é descarado eu dou minha opinião. Lógico. E eu não quero ferir absolutamente ninguém. Eu estava fazendo uma etapa do Endurance esse ano e não lembro quem foi o piloto, acho que foi o Xandinho Negrão, forçou uma barra para cima do Marcelo Ram. Eu falei sem pena nenhuma. Eu falei, olha, essa manobra aí é antiesportiva, vai tomar um drive-thru. E levou. E um pouco me importa se ele vai vir para mim e falar assim, você falou errado. É a minha convicção que vale. Foi a minha opinião, né? E o público não gosta mais de ouvir mentira. Eu vou confessar uma coisa para vocês que eu até me arrependo. Vou confessar aqui em público algo que eu me arrependi muito. Decisão da Fórmula em Londres, que o Lucas de Graça atropelou o carro do Sebastian Buemi.
Eu dei uma passada de pano naquele dia. E confesso que não Não, deveria ter passada feito de aquilo. Não deveria ter feito Na aquilo. Fórmula E? Eu não deveria ter lembro feito disso. aquilo. Passada de pano, o que foi? Ele aliviou. Aliviei. Ele enviou. Aí Ele bateu, atropelou É, o Buemi, Batida de gente. corrida, batida de corrida. É. E não era, É, passou por não cima. era. né? Era Passou brasileiro, por cima, Deixa é. eu falar. E depois o público sabe o que aconteceu entre mim e o Lucas, né? Deixa Pula pra essa lá. parte. Ah, é? E o público teve te deu esse feedback? Pô, Do quê? mano, tá passando pano? Deu. Deu. E hoje eu a público. Te cobra, te cobra. Te cobro, cobra, já né, fui muito cara? cobrado, então Por hoje que eu isso? confesso um arrependimento enorme de não ter mantido uma opinião que eu deveria ter Sim. dado. Então você tá se autopoliciando hoje em dia. Eu estou me autopunindo. Tá. Melhor, Eu estou me autopunindo. Porque eu deveria ter dado uma opinião É que às vezes também, olha, vamos dizer, eu tive até esse ano aqui com um piloto que eu faço coach lá nos Estados Unidos, ele foi penalizado, né? E eu vi o vídeo e revi o vídeo e eu vi o onboard. E eu fui conversar com os comissários e realmente eles erraram. E assim, eles não podiam voltar atrás porque a penalização foi instantânea. Uhum. Então faltou um pouquinho de paciência para os comissários de rever ou olhar de outro ângulo. Porque eles olhando pelo ângulo de trás, dá a impressão que o meu piloto deu na porta do cara e jogou ele para frente e continuou acelerando. Quando você vê o onboard, é o cara do lado que joga para cima dele e vai na frente. Então, de ser totalmente culpado, ele é totalmente vítima. Bom, então agora vocês vão me desculpar, mas eu vou criar uma polêmica. Me desculpe, Senta que mas lá eu vem não estou história. conseguindo me segurar. Então não se segura. Decisão, Tem uma hora que ele dá decisão ele- do Mundial. Tu chega, tu fica quieto, hein, velho. não, Boris, pelo amor de Ou Deus. tu vai me pedir mano. pra coçar tuas costas de Porra, novo, velho. mano. Vai. Decisão da Fórmula 1 do ano passado. Lewis Hamilton e Max Verstappen. Tá fácil essa. Tá fácil. Tá? O Lewis Hamilton dormiu no ponto, não fechou a porta, ele sabia que o Max estava de pneu zero, pneu mole e que ia vir para cima. Ele, na última curva, que era o único lugar que dava para passar, ele freou aberto para fazer a curva como se não tivesse nada acontecendo. Porra, o cara se jogou, ele ia se jogar. Qualquer piloto sabe disso. E o Hamilton dormiu no ponto. Eu não vou discutir o mérito do Michael Masi, eu não vou discutir o mérito de ter mandado passar, não passar, se tinha que ter relargada, limpar o Reorganizar box, ali. limpar... Eu tô falando do piloto, Da disputa. eu Piloto. tô com o pneu vermelho, Deixou a não porta tem aberta. o outro tá de pneu velho, você sabe que ele não vai conseguir frear, porque ele tá com o pneu velho duro, e você tá com o pneu zerado, mole. Você vai se jogar para fazer a curva, porque você vai, e ele não vai. Ele deixou aberto. Esquece, vai levar. Foi que ele dormiu no ponto. Ele Vou incluir uma Ele outra foi questão inocente, nessa ele foi história. dormiu no ponto. A Mercedes também contribuiu para Não, a perda do eu campeonato também pelo erro de acho. estratégia. eu tô só dando a Também, minha opinião, ao longo que do é ano, fácil. ao longo do ano. Do piloto. Claro, como O piloto. Hamilton dormiu no ponto. Dormiu no A ponto. equipe podia ter ajudado. Podia. O Michael Masi podia ter tomado outra decisão mais acertada ou menos. Eu tô falando do piloto. Tá decidido. O cara já tá de pneu mole, zerado, eu sei. Puta merda, como é que eu vou segurar o Diogo aqui? Eu de pneu duro, velho, e ele com o pneu zerado, molinho, fresquinho, e eu só tenho uma volta. Eu posso dizer... Eu vou fechar tudo por dentro aqui, ele que se vire depois. Ele que me atropele. E o Coisa foi lá e abriu lá no cotovelo. Inocente, ele foi Falou, inocente. Foi mano. inocente. Foi. Não é? Pro cara que ele é ainda, Porra, é pior juvenil. Pior ainda. ainda. Porque ele é o Fosse- cara. Fosse um Juvenil. menininho Ele é o cara, ele foi muito novo, juvenil. meio Juvenil. distraído, ele É. bobeou. O cara de Então, 37 anos hoje, ele foi juvenil. Não, 7 vezes campeão do mundo. É. Não tem o que Ali o discutir. Ele Verstappen- eu dormiu, também acho. Na minha dormiu no opinião, ali o ponto. Verstappen mostrou que o Verstappen é ele quando era novo. Isso, É por aí. verdade. Aqui, amigo, por eu aí, sou igual joga você aí. quando era novo. ó. Exatamente, eu vou me jogar e vou passar você. E o bode expiatório dessa história toda foi o coitado do diretor de prova, não? Exato. Não, ele de Exatamente. coitado não tem Não, nada não, ele cara. errou- Não, Ele não tem não. Ele Não errou tem não. muito e mais. Para mim, o primeiro erro dele que chamou atenção foi ele consultar as equipes 2 provas antes, acho que na Arábia Saudita, Arábia Saudita. sobre Verdade. uma punição. É. Olha, você quer que o teu carro saia na posição de, sei lá, terceiro? Foi porque com a ele fez Red isso? Bull essa história. Com a Red Bull, lembra? Verdade, Ele tinha Paulo. feito uma infração. Eu te confesso, eu nunca ouvi e nunca. Imagina um juiz de futebol perguntar: você quer que leve o pênalti O ou diretor não? de prova tem que ser autoridade soberana. Ele sabe do Ponto regulamento, número 1. ele sabe da penalização para cada infração. Ele não precisa perguntar nada para ninguém. Não deve. Ele não deve dar essa oportunidade Ali para. foi um claro sinal de que ele não estava preparado para ser o sucessor do Charlie White. Exatamente. E que Não lição estava fica preparado. de todos esses acontecimentos que acontecem, né, em categorias como a Fórmula 1, para hoje aqui no Brasileiro de Kart,
para os pilotos de kart, cara? Como é que você... O que eles... Dentro da visão de vocês, você como piloto, você como um grande narrador... A única coisa que fica é o ser humano não é infalível. É isso. A gente erra. Todos nós. Todo mundo está erramos. passivo de um erro. O piloto, o diretor de prova, o comissário, o chefe da equipe, da melhor equipe, o melhor O narrador, piloto, o comentarista o também narrador, erram. principalmente. O comentarista também Ainda mais erra. se não sentou no carro para andar, não é? Exatamente. Exato, eu acho que a Exatamente. única lição que fica é isso. O ser humano não é infalível, a gente vai errar. A ideia é aquele que erra menos, é o piloto campeão. Sem O dúvida. narrador que erra menos é aquele que continua narrando. E é isso, é a sobrevivência dos melhores. Mas a gente erra. Então, às vezes, um erro pequeno não te custa nada. Agora, um grande erro, como foi ele, na sequência, vários erros, no caso do Michael Masi, custaram o cargo dele. Não foi aquele erro que custou, foi o ano inteiro fazendo erros grandes, Sim, graves. graves. De perguntar ao ar livre, gravado, o que o cara achava O da mundo punição inteiro contra viu. ele mesmo. O mundo Isso inteiro não viu. existe. Não Legal, existe. legal. E foram várias provas durante o ano. Então, é Bom, isso. voltando agora, a gente já foi lá para a Fórmula 1, porque eu Se tenho... deixar, a gente vai. Né? Não, vai. Eu tenho tiver tenho uma- certeza... Vai até o Debaran, falar de qualquer categoria até o Debaran. Eu tenho Vai. certeza que a meta de todo e qualquer piloto que está aqui, né, disputando hoje esse brasileiro, é chegar a uma Fórmula 1 ou uma categoria equivalente, seja ela qual for, como as meninas declararam aqui, que pretendem... Muito bacana, né, meu? Né, muito legal. Eu não né? ouvi, mas qual é o sonho delas? Uma é turismo, né? Uma é turismo, a ela quer- outra talvez alguma coisa de fórmula, não É, tal, ela ainda quer tá tentar indecisa, alguma mas a coisa de Antonella, fórmula e que tal. já é mais, tem mais experiência no kart, ela falou, não, quero andar de turismo. Ah, é? Vai. Legal, legal. Se você puder falar, que eu sei que o teu irmão ele é bem mais reservado, você é um cara bem mais extrovertido que o Guinha. É uma Planos questão- para o futuro, É, então, a partir é- dessa experiência e dessas ideias de vocês, de consultor, e etc. Como você está vendo hoje o kartismo brasileiro no sentido de ele amanhã produzir pilotos para que a gente volte a brilhar nas categorias superiores? O Brasil sempre forneceu grandes pilotos. Um celeiro pro mundo inteiro. de- Esse ano aqui é um ano para falar, né? Drogovic campeão, Serrinha campeão, Hélio Castro Neves de novo campeão, Morgato, Morgato campeão do mundo de kart. Então a gente continua produzindo os pilotos. Eu estou vendo aqui que o campeonato de 4 tempos, que há pouquíssimo tempo atrás nem existia no Brasil, Sim. e hoje nós temos aí 400 pilotos. Tudo bem, tem um pouquinho de Rotax também junto, mas era uma categoria inexistente. Isso aqui é uma parte totalmente nova do nosso kart, cheia de pilotos. Eu acho que a gente está de vento em popa. Já Né? virou realidade, Eu né, digo Paty? que eu comecei a dizer e não terminei. O automobilismo americano continua crescendo demais, para todos os lados, não só a Fórmula 1. Uhum. Eu tenho a Ferrari Challenge, onde eu trabalho lá, há pouco tempo tinham 30 pilotos, hoje tem 70 pilotos. Uma categoria cara, difícil, de elite, cresceu. O automobilismo de base, como o Mazda Miata, tem mais de A 70... MX5 Cup é um absurdo. Você conhece bem. Conheço. Então, assim, então o automobilismo é um esporte em expansão no mundo inteiro. E aqui no Brasil também. Então, eu acho que é um esporte que tem tudo para continuar o Brasil, né? Sim, Fornecendo sim. grandes pilotos para o mundo inteiro. Sim. O nosso kart tá bom e tá melhorando, tá crescendo, tá forte. Então, nós Mas vamos acho, continuar. sinceramente, Paulo, Boris, Xuxa, todos que estão acompanhando, que a gente também tem que olhar com muito carinho para o que nós temos aqui. também acho. Nosso material humano aqui, Também acho. sabe? E pensar grande no sentido de, pô, nós já tivemos um automobilismo de base muito forte, categorias muito boas, que revelaram o Piquet, o Guaraná Menezes, que foi um talento que deveria ter ido para a Europa e não foi. Sem dúvida. Ingo correu aqui, de Fusca, É, para ser piloto de Fórmula 1. Em 3 anos o cara saiu do Fusca e foi para Fórmula 1. É um troço hoje impensável. Mas cabia para o nosso esporte porque o brasileiro sempre teve muita vontade de fazer as coisas bem feito. Então essa vontade está faltando um pouco. E perdemos Jacarepaguá, perdemos Curitiba. Brasília, tomara que volte. Tomara Mas que volte. precisa de mais autódromo. Sim. Precisa de ter categoria. Fórmula 4 só não basta. Tem que ter projeto. Eu espero que a CBA faça o fomento do nosso esporte, começando por este aqui que nós estamos. Com certeza. E aí eu venho para cá com os meus 51 anos de idade, com um brilho no olhar para fazer uma categoria, mais uma, para Mais botar no uma. currículo, no portfólio. Falei, eu fiz um Brasil de kart na vida e fazendo com o maior prazer, com a maior vontade de aprender. E aí, esse universo? É maravilhoso, né, gente? O que você... E aí vira e mexe, tem um que fala assim, pô,
te conheço da televisão, te conheço lá, tenho os teus livros. Cara, isso é muito recompensador. Fala um pouco desses seus livros. Então, eu entrei na seara da escrita, né? Lancei 2 livros para a Gulliver Editora. O primeiro, Saudosas Pequenas, já está na 3ª tiragem, 2ª reimpressão. A primeira vendeu toda, praticamente. Foi um mega sucesso. Fica todo mundo impressionado com a quantidade de informação que tem lá, mas tem muita coisa daqui da cabecinha e muita coisa de pesquisa. Sempre tem. Legal. E o Quase Heróis é uma exaltação àqueles pilotos que não foram campeões mundiais, mas chegaram ao quase, como o Massa, que foi campeão por 30 e poucos segundos. O Barrichello, que foi um cara que, na minha opinião, merecia ter sido campeão do mundo e não foi. Carlos Reutemann, Moco, que foi fantástico. Nossa, Moco. Pironi, Villeneuve, Peterson, porque são os meus heróis. O Rony era o meu herói. O Villeneuve, mais do que todos. Eu lembro desse cara e eu começo a chorar, me emocionar. Eu Porra, sei. porque o Villeneuve Você teve algum ídolo foda. que te inspirou, Carcassi? Olha, acho que foram vários. Eu gostava de ver o Ayrton andar de kart, né? Tá. E quando eu fui para a Europa, eu não tinha nenhum cara assim específico de fórmula que eu queria, mas quando você começa a correr, você nem tenta mais um ídolo, você quer ganhar. Seu Tanto ídolo é dá. você, né? Passa a ser Exatamente. você, né? Você é o teu ídolo e engraçado você é o teu isso. grande crítico também. Exatamente. Eu não andei sim. bem, eu deveria ter andado melhor, eu devia ter feito isso. Essa é a Então, pior parte. então não tem mais aquela coisa do ídolo. No começo, logo que você vai correr de kart ou de carro, então, gostei do Emerson, gostei do Ronnie Peterson, acho que aquele lá é mais bacana. Uhum. Mas essa coisa do ídolo, a gente às vezes é muito influenciado por coisas externas que não dependem de você conhecer. Normalmente é isso. Entendi. Então, o teu pai gostava do Palmeiras, então você é palmeirense também, né? O teu tio gostava do Ronnie Peterson, então você torce pro Ronnie Peterson também. Normalmente são essas influências. Quando você começa a ficar profissional do assunto, né, e mais entendido como é um piloto e correr de kart e ganhar corrida de kart ou de carro e não sei o quê, isso aí já começa a não ser tão importante para você. Você começa a prestar atenção em você mesmo. Então, assim, eu quero fazer melhor. Por última corrida eu cheguei em segundo, a próxima eu quero ganhar. Eu fiz a melhor volta da prova, mas eu poderia ter feito melhor ainda, porque eu errei naquela curva, naquela volta, não sei o que, não sei o que lá. Então, é uma coisa muito voltada pra gente. Né? E como é que você, sendo aí, envolvido hoje com o kart, estando aqui hoje em Itu, vendo essa... Porque para mim isso aqui é maravilhoso. Eu olho isso daqui porque... Você nota, o teu irmão comenta com você alguma coisa? Houve alguma mudança de comportamento por parte dos patrocinadores? O patrocinador sempre foi muito difícil, praticamente inexistente no kart. Ponto. Quando eu comecei a correr, eu não tinha patrocínio, era a ajuda do meu pai. O kart, a grande diferença é que o kart era muito mais barato e hoje o kart é muito mais caro. A gente era uma família de classe média, né? E provavelmente hoje o meu pai não teria dinheiro para eu poder correr de kart. Mesmo com a categoria 4 tempos? Provavelmente, no máximo, difícil. O kart era muito mais barato. Eu sei porque outros amigos meus, como o Oswaldo Negri, também era de família de classe média e também não teriam condições de correr hoje. O próprio pai dele fala isso e a gente vê, era diferente. O kart era mais barato. O automobilismo como um todo era bem mais barato. O automobilismo né? tá muito caro. Eu tenho uma conta, eu tenho um número certinho para quantificar essa diferença. Por favor. Em 1985, eu corri na equipe de fábrica da Van Diemen com $14 mil o ano inteiro, tá? $14 mil. Ele fez um preço bom para mim, porque o Ayrton tinha me recomendado para correr lá, então o Ralph Firman fez um desconto. Ele pedia 35 mil libras, ele fez por $14 mil, tá? O Ayrton, naquele ano, levou uma Mercedes para vender para o Ralph Firman, que ele comprava com desconto na Mercedes, e vendia para ganhar um troco, uma diferença ali do desconto que a Mercedes dava para ele. Ele vendia uma Mercedes nova, top de linha, que era a melhor, a 500 SEC, por 45 mil libras. Tá? Então, eu corri por praticamente um terço, que era quase o dólar, estava paralelo ali quase na um época. terço do valor da Do Mercedes. valor da Mercedes. Hoje uma Mercedes top de linha custa 110 mil libras e você não corre com nada nos Estados Unidos de Fórmula 4 ou Fórmula, aquela outra deles lá que é para iniciante. Fórmula First. Não tem o First, não tem mas mais, mas eles têm o do aqueles, BRDC lá. Aquelas corridas do Road to Indy, por exemplo. É isso. Né? 250 mil a 300 mil por ano. Mínimo. No mínimo. Tá? Dólares. Então, é o dobro do que uma Mercedes top de linha, tá? Na época eu paguei um terço para correr na equipe de fábrica, que era a melhor equipe da Fórmula Ford inglesa,
Na equipe onde, né, o pessoal era campeão, ganhava a corrida, e eu fui campeão com eles também. Então, esse preço é fácil de a gente ver o quanto o automobilismo ficou mais caro. E vocês encontram um porquê dessa dificuldade? É o que seria? A crise econômica? Não, o Ou automobilismo... não tem retorno, a mídia não apoia? Acho que a mídia apoia, a mídia dá retorno, existe o esforço particular de cada piloto de tentar ter assessor de imprensa para poder dar retorno. Mas sempre foi difícil, né, Paulo? Sempre foi difícil. Porque normalmente ninguém investe no iniciante, é uma aposta no escuro, né? Ah, vou apostar no Xuxa porque ele vai chegar na Fórmula 1. Sim. Será que ele vai chegar? Será, Pode ser que ele seja bom, mas aí não dá certo. É a mesma coisa com músicos, né? Quem é que vai assistir show de um cara que ninguém conhece? Show da Madonna lota, vem de um ano antes. Porque ela é boa. Coldplay, mesma coisa. Não é? YouTube, Agora, e aí vai. tem um grupinho lá de Guarulhos que é super bom. Se eu te convidar para ver, você fala, ó, se der tempo, talvez, Mas, se eu tiver... Paulo, há Não 40 é? anos atrás, grupos como Barão ou Paralamas começaram assim. Então, Fazendo show, na época o Barão vendia show do Circo Ah. Voador, o preço do ingresso era um barão, que era como todo mundo chamava a nota de 1.000 cruzeiros. E então, os caras começam assim, tem que ir no Então, peito não, da raça. eu só tô tentando Automobilismo fazer é meio um... disso. É a mesma um coisa. comparativo, né? Você não vai apostar lá no Barão Vermelho. Depois que o Barão Vermelho começou a chamar um monte de gente, bombar, daí vai lá um mega empreendedor e fala, não, vou fazer um show no Morumbi com vocês que nós vamos lotar e vamos ganhar Vai pro dinheiro. Rock in Rio. Mas aí o cara já rodou anos e anos e anos. E o automobilismo não é diferente. É assim. É a mesma É, coisa. e tem uma outra percepção. As fábricas hoje elas se apegam a quanto menos custo, melhor. Por que o WEC, com essa proposta nova de regulamento, até estava falando antes da gente gravar com o Paulo, que para daqui 2 anos vão ser 11 fabricantes diferentes. É um boom que a Fórmula E experimentou na entrada do seu campeonato e que a Fórmula 1 já teve. Sim. E por quê? Porque a proposta deu certo, os construtores querem investir menos para ter muito retorno. E terão. Porque olha a visibilidade que é você correndo um campeonato que uma marca daquelas, Toyota, Ferrari, Peugeot, Cadillac, Porsche, futuramente Alpine, Lamborghini, pode ganhar 24 horas de Le Mans, que é a maior prova de endurance do mundo. Sim. Isso não tem preço. Le Mans é como 500 milhas de Indianápolis. Se você ganha, você está para a eternidade. Tá na história, Tá na acabou. história. Exatamente. GP de Mônaco de Fórmula 1. O piloto que ganha entra para a história. Aí todo mundo fala, mas é anacrônico. Mas é uma merda. Mas é a corrida. Não interessa. É a Tem corrida que todo todo mundo charme, quer ganhar. todo mundo Todo quer fala, ganhar, exato, cara. exato. O Ayrton Sem Senna dúvida tinha 6 vitórias. Sem Hoje dúvida. fica todo mundo falando, mas o GP de Mônaco é chato. Quando o Senna ganhava, ninguém falava isso. Né? Exato, Como é que a exato. percepção das coisas muda? Exato, Só porque não tem brasileiro ganhando mais. Ou porque não tem mais brasileiro na Fórmula 1 ficou sem graça. Exatamente. É estranho isso. É verdade. É estranho Bom, isso olhar. senhores... Já acabou. Pô, É? a gente nem começou ainda. Pois A gente tava só rapaz. esquentando. Pois é, mas ó, o meu diretor ali já tá me dizendo, ó, todo mundo tem que ir para casa, descansar. É verdade. Amanhã tá é um dia, vai ser um dia puxado, cheio de atividades. O Paulo viajou hoje, tudo, para poder chegar aqui, deve estar cansado. Sim. Então, Eu tenho que cuidar da voz. você né? tem que cuidar da voz, exatamente. Você passou o dia inteiro hoje narrando Falando. corrida. Eu adoro falar, né? Mas eu quero o compromisso dos senhores de, numa próxima oportunidade, por favor, me darem a honra novamente de recebê-los aqui para esse bate-papo que eu tenho certeza absoluta aumentou o conhecimento de todos aqueles que estão nos assistindo, ok? Sobre o que é o automobilismo, sobre o que é esse mundo que fascina a tantas pessoas com experiências em setores diferentes, o Matar fora da pista, o Carcasse dentro das pistas, literalmente, e essa visão e essa paixão que todos que, né, trabalham aqui sentem pelo esporte. Muito obrigado. Prazer foi As meu. suas Muito obrigado. considerações finais, sua despedida e a sua despedida, Matar. Por favor, Carcasse. Olha, fica aqui assim, né, o meu conselho para os jovens pilotos que estão assistindo, não desistam. Sempre foi difícil, é difícil para todo mundo, foi difícil para mim, foi difícil para o Xuxinha, foi difícil para o Ayrton Senna, foi difícil para o Oswaldo Negri, meu grande amigo, e é difícil para todo mundo. Então, porque não tem patrocínio, porque não tem um equipamento bom, não desistam. A sua vez vai aparecer. Se eu tiver que dar um conselho, esse conselho é dado para quem acha que automobilismo não é um esporte que mereça a atenção do público nem dos patrocinadores. Patrocinadores, venham. Venham porque vocês vão ter retorno. Começa aqui.
Começa aqui. Aqui é a base de tudo. E é democrático. Você tem pilotos de mais de 60 anos, você tem a garotada que tá louca para mostrar serviço. Então, ó, vem. É isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês estarem nos prestigiando. Ao Campeonato Brasileiro de Kart, à ACBA, aos patrocinadores que estão dando esse apoio, tornando tudo isso aqui possível. Muito obrigado a todos. Valeu. E até a próxima. E você, por favor, dá o teu toque como piloto também. Não, eu ia dizer que quando eu era criança, a gente tem vários ídolos, né? Mas aí quando você vive o momento do kart, e eu só vivi o do kart, eu não tive outras oportunidades, e você cria um ídolo no kart, né? E o Paulo era um dos meus ídolos, né? Então, Que legal. E é eu nem muito sabia legal, disso, né? era Você tá hoje criança. na E mesa. Não, e era legal porque eu era criança, mas assim, a criançada escutava os mais velhos, né? Era bem diferente, né? Era aquele jeito raiz que você tinha que escutar, né? Então os caras diziam, meu, esse cara aqui, ó, é assim, assim, assim. Eu vou Como dizer... falavam do Valtinho pra mim e tal. Tá. Então eu tive o prazer depois de ver você andar de novo. Eu vou dizer que Obrigado. começando a acompanhar Foi com o automobilismo Russo. quando criança, esse cara foi uma das minhas referências também. Além do Ayrton, do Maurício Santos Sala, do Gujomin, tantos nomes que passaram pelo automobilismo dos anos 80, que foi o que me amamentou para me tornar o que eu me tornei, o Paulo foi uma referência. E eu acompanhei muito a luta desse cara. Eu torci muito para que esse cara tivesse sucesso no automobilismo. Obrigado. E vê-lo tendo lá ganhar no Japão, que é uma outra cultura, que é um país completamente diferente do nosso, uma outra vida, uma outra visão de mundo. O cara foi lá, veio, bateu no peito e falou assim, eu sou o cara. Foi lá e ganhou. Porque é o nosso talento, cara. Verdade. É o nosso talento lutando contra todas as adversidades. O cara foi lá e ganhou. É uma Beleza, honra, lindo. Paulo, você é o cara. Obrigado. Muito obrigado. É o cara, Paulo. Muito obrigado Obrigado. pelo exemplo e pelo prestígio. Muito obrigado mesmo. Prazer de foi o coração. meu aqui. Valeu, valeu. Falou, obrigado. galera. Aquele abraço. valeu. Amanhã tem mais, tá bom? Boa noite a todos.